Pessoal, bom dia. Comentando aí com vocês que o sábado letivo foi responsabilidade da mecatrônica, né? E da mecânica, na verdade, dentro do departamento de computação e mecânica. E eu ministrei essa palestra que vocês estão vendo aí, tá? Era a mesma palestra que eu tinha dado quarta-feira em Lavras, numa escola. Tá até escrito Lavras aqui, né? De sábado eu mudei a localização para Nepomuceno. E eu comentei lá com o pessoal justamente os plásticos, não vou dar a palestra inteira aqui, mas o pessoal pediu que eu passasse os slides, e não tem problema nenhum, por isso está aí na descrição, o link tá para o meu Drive, para o meu Google Drive, onde estão esses mesmos slides em PDF, para quem quiser baixar aí a apresentação, agora está disponível para vocês. Durante a palestra a gente falou de dois temas aí principais, que eram o consumo de recursos. Falei um pouco do meu currículo, né? Como eu falei, não vou dar a palestra inteira aqui, mas só resumindo para quem faltou, né? Quem viu lá no dia viu, né? Quem não viu vai só ter uma breve noção aí. A gente falou sobre o consumo de recursos, um dado que eu encontrei num livro que eu usei muito durante a minha graduação, que é essa referência que está aqui, né? Essa referência que está aqui, que falava que 4% do petróleo é utilizado, apenas, né, de todo o petróleo produzido, é utilizado para a produção de plásticos, né? Então, o grande problema do petróleo é o que se usa para queimar e não o que é consumido para produzir plástico. O plástico não é um problema em termos de consumo, o problema dele é sim no descarte final, por ele ser um material descartável e que normalmente não se degrada na natureza, pelo menos não o plástico convencional, né, não se degrada aí pela ação de micro-organismos. E aí a gente entrou nisso daí, viu que o consumo de recursos não renováveis não é o grande problema dele, né, que a vilania do plástico está aí mais na poluição, e alguns recursos do PowerPoint não funcionaram lá, porque no Cefet não é o Office, né? É um programa aí genérico que tem apresentação de slides, arquivo, programa para ler arquivos e documentos em formato de DocX e tal, né? Mas alguns recursos, esse recurso aí de escrever à mão, esse recurso aqui, né? Na verdade, aqui, né? Pela posição que está a minha câmera, ele não apareceu ali, né? Então, antes de entrar no problema dos polímeros serem poluentes, eu expliquei mais ou menos o que é um polímero. Eu iniciei falando que era uma molécula, que a gente pode encontrar moléculas no nosso dia a dia, nos gases, nos líquidos. As moléculas são quando nós temos materiais ou substâncias, né, no caso gases líquidos, né, não são sólidos, então não diria que eles são materiais, formados por ligação covalente, que é quando existe o compartilhamento de elétrons, tá? Veja que esse oxigênio com esses dois hidrogênios estão compartilhando esse par de elétrons. Eu gostei muito dessa figura, porque ela parece a cara do Mickey. Mentira, né? Claro que eu tinha que fazer uma piadinha aí também, né? Piadinha ruim, inclusive, mas não é, claro que eu gostei por isso também, mas não é só por isso que eu gostei porque realmente ela ilustra de uma maneira bem resumida o compartilhamento aqui, né? Eu até brinquei, eu falei, a representação mais comum não é essa, claro que não. Geralmente a gente representa o compartilhamento de par de elétrons por um pauzinho, tá? Então esse é o jeito mais comum que vocês vão ver uma molécula de água desenhada, e geralmente a gente deixa até o costume de deixar o oxigênio para cima, tá? E essas coisas não apareceram lá no dia, então eu tive que dar uma improvisada, quem tava lá viu, né? Enfim. Para que eu falei disso? Para explicar o que era um polímero, que a gente consegue, isso aqui também não apareceu lá no dia, então eu vou falar esse slide inteiro, que assim como a molécula de água, a princípio não tem nada a ver com polímero, só que ela é uma molécula, ou seja, uma substância aí formada pela junção de átomos através de ligação covalente, assim como o polímero. Essa é uma molécula extraída daquela fração de 4% do petróleo produzido e tal, só que ela tem aí, tá vendo que lembra que cada pauzinho é um compartilhamento de elétron. Entre os carbonos, aqui você tem dois pares compartilhados. Quando isso acontece, coincide uma ligação ser mais fraca que a outra. Na representação, tanto faz se é de cima ou se é de baixo, porque elas são, né, vamos dizer assim, né, ali no momento que você está olhando uma molécula real, isso aqui é uma simbologia em que cada letra representa um átomo, né? Entre dois carbonos, quando tem dupla ligação, uma é mais forte, uma é mais fraca, e aumentando a temperatura, você quebra a mais fraca com facilidade, né? Se você aumentar muito a temperatura e quebrar mais forte, você vai acabar degradando a molécula inteira, ela vai se desfazer. Mas aumentando só um pouco, você quebra a dupla, e esse par de elétrons, né, fica livre, que estava aqui formando essa ligação, que estava sendo compartilhado, um elétron era de cada carbono, eles ficam livres para reagir. Então você cria aí, através do aumento de temperatura, uma molécula com duas pontas reativas. O que significa isso? No meio reacional, você não vai criar uma só dessa, né? Você vai criar, simplificando ela então aí para um tiozinho amarelo, ó, tá vendo? Você não vai criar só uma no meio reacional.
No meio reacional... Ih, a apresentação travou? Travou. No meio reacional, vou ter que tirar minha tela aqui para... Ah, não, voltou. No meio reacional, você vai criar várias delas, ó. Você vai criar várias aí delas. E elas vão, por sua vez, conseguir se unir. Travou de novo. E elas vão, por sua vez, conseguir... Acho que eu vou ter que fechar a minha imagem aqui. Elas vão, por sua vez, conseguir se unir, né? Porque agora, né, sem o aumento de temperatura, elas ainda todas têm dupla ligação, mas com o aumento, elas formam duas pontas reativas, com elétrons que querem se ligar. Mas nessa temperatura mais alta, formar a dupla novamente já não é estável. Então uma tem que se ligar na outra, tá? Então, basicamente, resumindo, o polímero é um elemento, não é um material molecular, ou seja, formado por moléculas, átomos que são ligados um no outro covalentemente, só que é formado por moléculas longas essas que são formadas aí da junção de moléculas menores, tá? Mas lembrar que então como a gente escreveu, né, polímero é uma molécula longa, saiu longo aqui, formada pelo encadeamento, junção de moléculas menores. Imaginar cada molécula de polímero como se fosse uma corrente, em que cada elo é uma molécula pequena, que antes estava sozinha e agora elas estão todas encadeadas numa única molécula grande. Mas uma massa polimérica, um pedaço de plástico, não é formado por uma única dessa corrente, mas sim por várias, tá? Peguei esse macarrão instantâneo aí justamente para exemplificar que esses vários fiozinhos de macarrão, cada um é uma corrente. E aí a gente mostrou que realmente o problema do plástico é o descarte inadequado, mostramos algumas soluções, essas a gente explicou por que são ruins, tá nesse artigo, quem quiser também pode vir falar comigo. Reciclagem é uma boa, mas também tem seus problemas. E substituintes do plástico tradicional que degradam rapidamente é a melhor opção que nós temos, mas ainda temos alguns problemas, principalmente mercadológicos, a serem contornados. Tá? É o que eu falei, não vou dar a palestra inteira, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas quem tiver curiosidade, a gente tem dois artigos aí nos quais eu me baseei para fazer essa finalização. Esse aqui de cima é um, e esse aqui referenciado aqui embaixo é outro. Ler artigo científico é difícil, ainda mais para aluno do curso técnico noturno ou técnico integrado, que não tem ainda aquela base acadêmica da graduação, né? Mesmo na graduação é difícil, mesmo pra gente que tem mestrado, doutorado, é difícil, ainda mais quando é em inglês e tal, né? Então assim, vamos dizer, essa dificuldade vai se atenuando, vai ficando menor conforme você vai andando, né, na sua trajetória acadêmica. Então na graduação fica um pouco mais fácil, no mestrado um pouco menos difícil, vai na graduação, no mestrado menos difícil, no doutorado menos difícil. Então, se você perdeu a palestra, achou o tema interessante, quiser conversar comigo, eu estou à disposição, mas eu não vou ter condições de dar a palestra inteira aqui, tá? A gente também mostrou algumas moléculas, agora depois que a gente já tinha explicado que era uma molécula, cada pauzinho desse continua sendo um par de elétrons e cada bico aqui tem um carbono não representado, tá? Então a gente viu que os polímeros que são biodegradáveis, independe, eu frisei bem para o pessoal, lembrando que eu dei essa palestra em Lavras, tá? Acho que eu falei isso no começo do vídeo, na Semana do Meio Ambiente, numa escola lá, fui convidado para esse evento aí, e aproveitei a mesma palestra para falar para vocês nesse sábado letivo nosso. Então, retomando aqui, cada bico é um carbono, e o que faz o polímero ser biodegradável é o tipo de estrutura. Veja que esses aqui que são os naturais, produzidos geralmente pelo metabolismo de bactérias, têm as estruturas parecidas com esses que são sintetizados, mas que têm uma estrutura próxima. Ou seja, essa estrutura final, próximo, o N, é porque isso é a menor unidade de repetição do polímero, tá? É isso que vai se repetindo. Isso aqui é como se fosse o tiozinho amarelo lá do slide que não apareceu no dia da palestra, tá? Aquele recurso de escrever à mão com a mesa digitalizadora não tem nesse programa aí genérico ao PowerPoint que lê o PPT-X, mas não tem todos os recursos disponíveis. Então é isso, né? O que a gente tem aqui são essas moléculas aí, que elas são capazes, que essa estrutura molecular faz com que bactérias consigam interagir com esses polímeros e degradar eles mais rapidamente. Né? E aí a gente falou que esbarra aí num desafio mercadológico, ainda é muito caro, mesmo pegando um artigo de 2006 aqui, ó, e comparando com o de 2020, a conclusão do autor é próxima, demanda mais pesquisa, demanda mais estudo e ainda está caro. Então temos um problema aí nas mãos. Temos a solução, mas ela ainda não resolveu alguns dos desafios mercadológicos. E uma coisa que eu frisei, tá, pessoal? Não importa a origem do polímero. Hoje em dia muitos falam, polímeros que vêm da cana-de-açúcar, polímeros de fonte renovável. A fonte, o consumo de recursos é o de menos. Se esse polímero tiver ainda a mesma cara dos polímeros tradicionais que vem no petróleo, como o PET, o polietileno, a gente discutiu isso melhor na palestra, não importa a fonte da matéria-prima.
ele vai poluir no final lá do mesmo jeito. A fonte, polímero, consome pouca matéria-prima para ser produzido. O problema dele é o descarte inadequado. Então a gente tem que se aproximar dessas estruturas para que eles sejam biodegradáveis, mas infelizmente essas estruturas ainda são caras e pouco flexíveis, tá? Isso foi aí um resumo, bem resumo da palestra. A gente falou lá 40, em Lavras eu falei 25, 30 minutos. Aqui em Nepomuceno, no Cefet, a gente aprofundou um pouquinho mais, então eu falei 40, 50 minutos, né? Justamente até para validar o horário aí do sábado letivo. Então, se você tem curiosidade nessa área, achou legal, queria que eu explicasse um pouco melhor, não vou dar a palestra inteira, dei realmente uma boa resumida, né? Venha falar comigo, mas entendam isso. A questão do polímero não é o consumo de recursos, então não importa muito a fonte da matéria-prima, né? Não que o ser humano use o petróleo conscientemente, não usa não, mas o problema do petróleo é o que é usado dele para queimar, que é uma quantidade grande. O que é usado para fazer plástico é pouco, né? E o problema, então, o problema do petróleo, o tanto que a gente gasta queimando. O problema do plástico não é o consumo de recursos não renováveis, mas sim o descarte inadequado. O ideal seria, e às vezes nem dá para fazer adequado por causa da quantidade, por causa do tempo que ele demora para se degradar. Então, fazendo o descarte aí desses que se degradam rapidamente, é uma alternativa interessante, mas o custo ainda não permite, e eles foram inventados lá na década de 90, no início da década de 90, no meio da década de 90, e você viu que de 2006 para 2020 a conclusão do artigo, eu só mostrei aqui, não comentei, depois vocês baixam a palestra lá, aí no link aí de baixo, e leem com calma, tem até a tradução, né, que está em inglês, o texto original, e aqui a minha tradução do texto da pessoa, vocês vão ver que a conclusão é muito parecida, né? O que é preocupante, mas também serve para dar uma esperança. Tem um caminho científico, só tem aí um desafio mercadológico para a gente superar. Tá, mas guardem isso, biodegradáveis é uma solução, mas uma solução ainda cara, e o que importa não é de onde vem a matéria-prima do polímero. O polímero veio da cana-de-açúcar, tá, mas tem estruturas parecidas com essas, configurações parecidas com essas, esses oxigênios ligados ao carbono com dupla, nesse tipo de posição, nesse tipo de repetição, também não adianta só ter o oxigênio duplo aqui com carbono a par de outro oxigênio. O PET, por exemplo, tem, mas o meio não trouxe aqui a estrutura do PET, também não vem ao caso, mas a estrutura ali no meio é diferente. Vocês também não precisam aprofundar tanto nesse assunto, mas saibam que essas são as estruturas típicas dos polímeros que interagem com bactérias e com a biomassa, são um pouco mais amigos aí do meio ambiente, tá? Então não importa a fonte da matéria-prima, e sim a estrutura final, para que ele seja biodegradável, para que ele seja amigo aí do meio ambiente, tá legal? E também, no polímero, o que ele é agressivo não é no consumo de recursos, mas sim no descarte. Ele acaba virando lixo que fica acumulado. Tem os gráficos aqui que eu expliquei lá no dia, e agora vocês podem baixar e olhar mais com calma, beleza?